Câmara dos Deputados, porque a Câmara aprovou em primeiro e segundo turno a PEC da Segurança Pública. Até que, enfim, agora o projeto vai ao Senado. Marília Ribeiro retorna com as informações. Marília, tem trecho importante da PEC que envolve casas de apostas. Aliás, esse foi o ponto que ficou martelando aí da semana passada para cá. Muita gente questionando por que as casas de apostas não seriam tributadas, por que elas não teriam que colocar dinheiro nessa questão aí da segurança pública, já que estão entrando no país, tirando um dinheirão da gente, né? Caminhou, né, Neila, essa proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. A gente veio conversando aqui diversas vezes no contexto sobre a tramitação dessa matéria, ela que chegou aqui no Congresso Nacional em abril do ano passado, ainda na gestão de Ricardo Lewandowski, na pasta da Segurança Pública e também de Justiça, e agora ela caminhou com o novo ministro, o Wellington Lima, que veio até ao Congresso Nacional conversar com os parlamentares. Ontem tivemos, então, essa aprovação feita em dois turnos. Dois turnos por quê? Porque se trata de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. Agora, o assunto fica lá com o Senado Federal, que também vai analisar esse texto que foi feito aí pelo relator Mendonça Filho. Antes da gente falar sobre as bets, Neila, vamos colocar aí os impasses que nós tivemos em relação a essa proposta. Entre os principais impasses que Mendonça Filho estava tendo em relação a esse texto, era sobre a diminuição da maioridade penal, que atualmente é de 18 anos, então ele queria colocar ali para 16 anos. Entretanto, isso só iria acontecer através de um referendo que na proposta de Mendonça seria feito aí em 2028, junto com as eleições municipais. Esse foi um trecho aí bastante divergência. Ontem o texto estava previsto para ser votado na comissão especial que foi criada justamente para poder tratar sobre o assunto às 10 horas da manhã, foi adiado para o meio-dia. Tivemos reunião lá na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Então, houve um acordo ali e na costura o governo saiu ganhando. Então, foi retirado esse trecho da diminuição da maioridade penal, e ele deve ser tratado em um projeto à parte. Sobre a questão envolvendo as casas de aposta, também foi um outro assunto aí, que os parlamentares estavam conversando bastante, muito diálogo em relação a isso. Agora, em relação a esse texto que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, parte desses valores que são arrecadados pelas casas de apostas aqui no Brasil, eles devem ser destinados para a segurança pública. Essa questão também em outros projetos já entrou, acabou não avançando, mas dentro da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública avançou sim. Agora a bola fica lá com o Senado Federal. Além disso, esse texto também cria o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que deve unir aí a gestão de estados, municípios e também da União, sem tirar ali a autonomia dos estados. Esse aí também foi um ponto bastante criticado antes mesmo desse texto chegar aqui no Congresso Nacional, porque ele foi apresentado a primeira vez aos governadores dos estados, Neila, em outubro de 2024, lá no Palácio do Planalto, onde nós tivemos ali muitas críticas em relação a ele. Um dos principais críticos foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não concordava, chegou a vir algumas vezes aqui na Câmara dos Deputados para poder discutir este assunto, mas fato é que ele foi aprovado e agora as polícias, de acordo com o texto de Mendonça Filho, elas devem trabalhar em conjunto. O presidente Lula se manifestou sobre essa aprovação. A manifestação dele aconteceu logo no início da tarde desta quinta-feira, através das suas redes sociais. Ele agradeceu ali, então, essa proposta ter sido aprovada dentro da Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte, que a aprovação da PEC da Segurança Pública pela Câmara dos Deputados, ela traz aí que quando a grande maioria dos parlamentares aprovou o projeto que teve origem no nosso governo, prepara o país para o combate da forma ainda mais firme e eficaz contra o crime organizado. Já em relação com o Sistema Único de Segurança Pública garantido na Constituição, estados, municípios e a União terão melhores condições para atuar de modo conjunto, eficiente e organizado, assim como agem hoje o SUS. E contarão com mais de orçamento para isso, com recursos provenientes da BEDS. Então, o presidente Lula, ele comenta, então, essa aprovação do texto ainda envolvendo esses recursos dos jogos de apostas, as bets, que devem ser destinados para a segurança pública. E ele finaliza agradecendo aí o presidente Hugo Mota e a todos os líderes e parlamentares que contribuíram para essa conquista.
presidente Lula disse que está certo. Bom, pessoal, a gente perdeu o contato com a Marília, que estava lá na Câmara dos Deputados, falando para a gente sobre a aprovação da PEC da Segurança Pública em primeiro e segundo turnos na Câmara dos Deputados, texto que segue agora para o Senado Federal. Posso pedir, produção, para a gente destrinchar esses principais trechos da PEC da Segurança Pública? Podemos? A gente vai colocar isso na tela para vocês entenderem quais são os principais trechos e a questão das bets, das apostas esportivas, apostas online, que foi discutido há muito tempo. Esse texto, pessoal, está no Congresso desde o início de 2024. Isso foi estacionado, foi um texto enviado pelo ministro da Justiça, então o ministro Ricardo Lewandowski, como um SUSP, né? Era para ser um sistema de segurança pública integrado do governo federal. Foi enviado para o Congresso Nacional, estacionado. O ministro da Justiça chegou a ir ao Congresso em várias comissões para discutir o assunto, ele não teve andamento. O andamento aconteceu depois daquele atentado que teve lá no Rio de Janeiro no ano passado. Aí sim surgiu o PL Antifacção, o PL Antifacção resolveu ter andamento antes da PEC da Segurança Pública. Agora sim a PEC da Segurança Pública andou depois aí de um acordão do Congresso com o Executivo. E aqui a gente tem os principais pontos que a gente vai abordar com vocês. Eu vou até olhar para cá para poder trazer para vocês os principais pontos dessa PEC. Então, todos os órgãos de segurança vão poder registrar infrações de menor potencial ofensivo e encaminhar diretamente ao judiciário sem precisar passar pela Polícia Civil. O foco em interoperabilidade, ou seja, vão ter sistemas para conversar entre si, compartilhamento de informações e atuação em forças-tarefa intergovernamentais, ou seja, a ideia é que as polícias conversem entre si, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, através de sistemas que se autoajudem. Atos praticados por integrantes de forças-tarefa terão validade em todo o território de atuação. Essa PEC cria um regime legal mais duro, mais severo para líderes de organizações criminosas, milícias e autores de crimes de alta lesividade, tal quais como os crimes contra a dignidade sexual de mulheres e crianças. A suspensão dos direitos políticos de qualquer pessoa em prisão provisória e a ampliação do direito à pensão diferenciada para dependentes policiais. Eu queria colocar aqui a parte das bets. A gente tem esse trechinho das apostas, que é o mais importante, era onde estava sendo o maior debate aí se as bets poderiam financiar esse sistema da PEC da Segurança Pública, porque precisa de dinheiro. Sistemas de informação precisam de dinheiro. Tudo que é captado pelas polícias, isso vai para um fundo. Então, também havia essa discussão e havia essa discussão se tudo que é captado pelas apostas esportivas, elas têm que pagar um valor, um tributo, digamos assim, que vá direto para a segurança pública. Então, essa é a discussão maior. Por um momento, o Congresso Nacional entendeu que as apostas tinham que ser isentas. O lobby das bets, pessoal, gente que me assiste, o lobby das bets, ele é gigantesco dentro do Congresso Nacional. E lembrando também que as bets foram aprovadas muito recentemente, se eu não me engano, em 24 ou 2025, então isso é uma coisa muito recente no Brasil. E logo que elas foram aprovadas, já surgiu aí a necessidade de uma tributação das bets. E houve essa discussão se as bets deveriam ser tributadas também por conta da segurança pública. E está aqui para você, as bets. O texto estabelece que 30% do que já é arrecadado em impostos sobre apostas esportivas vai ser destinado ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Não é que a medida vai criar um novo imposto nem aumentar a cobrança. Atualmente, as empresas do setor das bets, elas pagam um valor, uma alíquota de 12% sobre a receita líquida, conhecida como GGR. O que muda é apenas a destinação da parte desse valor, que vai passar a reforçar o caixa da segurança pública. O relator fixou, no entanto, que os 30% destinados ao fundo poderão sofrer deduções referentes ao pagamento de prêmios aos apostadores vencedores, recolhimento do imposto de renda sobre essas premiações, despesas de custeio e manutenção do agente operador da loteria
e os valores recuperados ou confiscados em razão da exploração ilegal das apostas em cota fixa, ou seja, na Câmara está destinado que há sim um valor das bets que serão destinados para a segurança pública. Então tá aí, as mudanças que temos na Câmara já foram aprovados em 2 turnos, segue agora para aprovação do Senado Federal.